a Natália e a gente está começando mais um Contra o Autossocialismo. Faz um tempo já que a gente não grava, então a gente resolveu voltar da melhor forma possível. A gente já tem alguns outros conhecidos aqui, o Diego, Dinei, Lobão e Lucas, mas hoje a gente está com uma presença especial, que é o Elias Jabor, um economista, professor universitário, escritor de inúmeros livros e membro do PCdoB. Pode falar, Elias. Bem, eu estou super feliz de estar num podcast com o nome desse bem alternativo, Contra o Autossocialismo, né? E agradeço muito a chance de poder estar aqui no norte do Paraná, de estar ao lado de pessoas interessantes, legais, de camaradas, de militantes do PCdoB. E espero ajudar. Estou aqui para a gente trocar uma ideia, falar de socialismo, falar de China, falar da nossa conversa mais tarde também que vai haver. Enfim, conte comigo aí. Camarada, já aproveitando aí que você falou de China, né? Sim. Eu dei uma lida lá no teu livro, China, Socialismo do Século XXI. Você e o Gabriele lá teceram quase uma teoria em cima daquele livro. E uma coisa que me interessou muito foi a questão que vocês explanaram sobre o metamodo de produção. Né? Que seria, eu não sei se eu compreendi bem, mas quase que um limitador global de um avanço mais radical de transformação sistêmica ali, econômica, né? Você poderia explicar para a gente melhor o que seria esse modo de produção e como que ele impacta, como que ele impede a gente de avançar rápido demais em reformas estruturais, por exemplo? O exemplo... Primeiro, a gente tem que partir do pressuposto de que nós não fazemos história em circunstâncias que nós escolhemos. Então, a vontade não conta quase nada na hora de fazer as coisas, né? Então, acho que esse é o primeiro pressuposto do materialismo histórico, inclusive, um deles, né? Um dos primeiros pressupostos. E, a partir disso, nós temos que observar que o socialismo é uma sociedade, que a história do socialismo do século XX é uma história em que a nossa existência sempre foi condicionada, tanto historicamente, ou seja, o capitalismo muito mais poderoso, muito mais militarizado e hostil a nós, e mais forte, do que o contrário, né? E geopoliticamente, né? Ou seja, a geopolítica nos condicionou o tempo inteiro. Então, até que o tal do modelo soviético de socialismo, que é o que as pessoas chamam de socialismo, que confunde socialismo com aquilo, né? Aquilo não era um modelo de socialismo que deve ser copiado e tal. Não, aquilo ali é um estado de exceção. Porque era uma economia voltada para a guerra, voltada à ameaça estrangeira. Então, a área civil, por exemplo, da economia, ela tinha que se adaptar rapidamente para as demandas militares, ou seja, era um modelo de estado de exceção, né? Então eu estou falando aqui das condicionalidades históricas, né? O metamodo de produção, ele fica muito mais evidente na medida em que o socialismo, leia-se China, ele se deixa de existir aquele bloco socialista, que dentro desse bloco socialista ele tinha uma divisão internacional do trabalho, então ele operava muito pouco na ordem internacional, na ordem capitalista internacional, então ele não estava exposto aos ciclos de acumulação, tipo ciclos de Kondratiev, os ciclos econômicos gerados pelo centro do capitalismo. Agora não. A China ela é parte, a China, Vietnã, Laos, né, Venezuela, que se diz socialista, enfim, é parte do sistema capitalista internacional, né? Então, o fato da China operar em um terreno que as regras do jogo não são construídas por ela, ou Vietnã, ou Laos, ou a Venezuela, já é um impeditivo para avanços mais significativos, né? Vamos pegar um exemplo aqui, o dólar. O dólar ele é um exemplo concreto e expressão do metamodo de produção. Então, o dólar, por exemplo, como moeda de referência internacional, como ela tem sido utilizada de forma a se tornar uma arma de guerra, inclusive, você hoje... A Venezuela, Cuba e Coreia Popular foram expulsos do SWIFT, do sistema de pagamento de dólar, né? Então você morreu, né? São países que estão expulsos do sistema internacional. A Rússia havia sido expulsa do sistema internacional por conta da guerra da Ucrânia. Vai mudar agora. O Irã está expulso da ordem internacional. Estou dando um exemplo de metamodo de produção, mas tem vários, né? Vários níveis de constrangimento. Por exemplo, as empresas em um país socialista, por exemplo, dado o fato do socialismo ele estar operando numa ordem capitalista, as empresas vão ter que ser tanto orientadas ao mercado, quanto operar enquanto empresas capitalistas do exterior. Porque se ela for operar em termos não capitalistas, elas morrem. Né? Ou seja, isso é o capitalismo condicionando o desenvolvimento do socialismo.
né? Mas se a gente for pensar bem, o Lenin já falava dessas questões, né? Que a questão do novo nascer do velho e que a gente vai passar um período histórico grande ainda com vícios do capitalismo, né? E parece que às vezes a galera da esquerda, não digo a gente, né, tal, mas tem uma dificuldade de compreender isso. Acha que vai ocorrer uma ruptura ali, que a China deveria para uma ruptura radical e que qualquer coisa que ela faça que leve mais tempo é ser uma forma de entreguismo, sabe? Ser De subjugado pelo capitalismo, né? mas tipo assim, como Alguns se ela acham. se vendesse, É. entendeu? Porque você vê assim, Tem muita gente que fala que é um capitalismo de Estado que é um absurdo, Sim. né? então, vamos dizer assim, esse metamodo de produção seria mais ou menos toda essa realidade objetiva que a gente tem imposta pelo capitalismo, que impede, por exemplo, países como a China de evoluir mais rápido do que deveria ou quisesse, né? Seria isso, né? Mas aqui eu lanço um spoiler do próximo livro, porque Ótimo. o livro foi em 2021, né? O próximo vai sair agora. Então, a própria natureza do metamodo de produção, com o nível de desenvolvimento que a China alcançou nos últimos anos, também já mudou, né? Você acha que está superando já? Não superar acho muito difícil, mas já mudou. Né? Porque hoje a China é o maior exportador do mundo, é o maior importador do mundo. Sim. A China é um país que é capaz de gerar efeitos de demanda e efeitos sobre as estruturas de oferta e demanda do mundo inteiro. É o maior parceiro comercial de mais de 150 países. Ou seja, isso muda também a natureza do metamodo de produção. Né? E torna esse metamodo de produção um pouco menos hostil ao socialismo. Né? Mas tem barreiras que são muito intransponíveis por enquanto, que é a questão da moeda, do dólar, por exemplo. Um outro sistema financeiro internacional. Né? Isso é impeditivo absurdo ao avanço do socialismo, mas a China alcançou um grau de desenvolvimento, por exemplo, em que ela usa os instrumentos do capitalismo, né, contra o próprio capitalismo. Né? Como o Big Data. O Big Data, não é somente isso, o próprio dólar, por exemplo, né? Então, a China hoje, por exemplo, ela talvez seja um dos países menos interessados numa desdolarização do que a Rússia, por exemplo. Porque ela criou mecanismos de sobrevivência e de usar a força do inimigo contra o inimigo usando o dólar, por exemplo. Então, ela tem as operações de swap cambial, ela, por exemplo, ela pode se propor, por exemplo, a comprar a dívida externa de vários países do mundo e ao comprar essa dívida externa, ela pode cobrar os juros muito menores que o Banco Mundial e o FMI cobra, enfim. Então, porque ela tem 3 trilhões de dólares de reserva. E é por isso que no próprio livro a gente coloca que para o socialismo frutificar no mundo de hoje, a concentração máxima tem que ser na construção de um macro setor produtivo, né? Ou seja, economia, né? Construir um grande setor macroprodutivo de valores de troca, ou seja, mercadorias mesmo, né? Porque as contradições da história, né? O socialismo, ele quis a vida que o socialismo ele fosse ter que se militarizar até os dentes, né? O que em tese ela é contraditória com a nossa natureza, que é a luta pela paz mundial, é parte do nosso sistema de valores, né? A defesa da paz mundial, mas temos que nos armar até os dentes para se proteger do inimigo e também ser exportador de capitais. Que em tese, quem exporta capital é o país imperialista, né? Só que o socialismo, para poder sobreviver enquanto experiência, está tendo que enfrentar o capitalismo no campo do inimigo. Sim. Isso. Porra, essa é uma fala mais importante pra galera que assiste. Porque é muito duro. Exatamente. Assim, a gente, camaradas, eu vejo assim com muita... o momento que nós vivemos hoje, né, é de quebrar qualquer dogma. Não existe dogma, existe movimento real. E os conceitos, as categorias, as teorias, elas vão surgir a partir de como nós absorvemos o fluxo dos acontecimentos, né? E não a partir de apriorismos, que não tem nada de marxismo, de materialismo. Nós temos na nossa cabeça uma visão assim, ó, o mundo é A, B, C, D, F. Não é assim. Infelizmente as coisas não são desse jeito, né? É movimento, né? É movimento, é mundo real, né? Eu vou fazer a minha pergunta aqui, já que acho que essa última fala toca bem no que eu queria saber, né? E lá na entrevista com o Reinaldo Azevedo, você tinha comentado que a China, assim, ela está em vias de superar, né, aquela dicotomia entre micro e macroeconomia e transformando-se de uma economia de planejamento baseada no mercado para uma economia de planejamento baseada em projetos, né? Assim, né, para ser compreendida na sua amplitude, né, a China não pode ser enquadrada no conceito de economia
planificada fomentada do século XX? Né? Isso já é uma primeira pergunta. E dessa forma, né, como você comentou, o seu livro dá passos no sentido de compor uma teoria sobre o socialismo chinês nos dias de hoje. Será que você podia discorrer um pouco sobre a necessidade de uma nova teoria econômica que dê conta da especificidade do socialismo chinês? Eu acho que é aquilo que eu já comentei aqui, né? Eu acho que o papel do cientista social, que é orientado pelo marxismo, e quando eu falo marxismo, não é qualquer marxismo não, tá? Eu acho que o marxismo enquanto uma ciência do poder político, né? Nós queremos o poder político, e não existe marxismo no abstrato, sim no concreto. Não existe marxismo... Por exemplo, o marxismo no Brasil ele só vai provar o seu poder quando nós conseguimos construir uma teoria de transição ao socialismo, né, baseado na realidade brasileira. Sim. Perfeito. Né? Então, só isso nós vamos, por exemplo, demonstrar que o PCdoB, mesmo sendo um partido pequeno, sendo um partido com muitas restrições de funcionamento, ele é um partido com capacidade de olhar adiante, né? E é por isso que, inclusive, o PCdoB, com todos os nossos limites, está vivo há 103 anos, né? Sim. Porque nós conseguimos, aos trancos e barrancos, ir adaptando o marxismo à nossa realidade, e construindo estratégias e táticas, tendo em conta as nossas particularidades, e isso explica muito a razão de nós estarmos vivos, né? Isso tem relação também com a China, né? A China e a experiência do socialismo. Por quê? O marxismo enquanto ciência, ele só vai se desenvolver de duas maneiras. Não é na academia, não é na universidade, é na luta política. E na luta, e no exercício do poder político. A luta política é isso que eu falei aqui, a construção do Partido Comunista no Brasil, observar o processo histórico de construção da nação brasileira e buscar quais são as regularidades dela, para podermos, a partir disso, construir estratégia e tática. É a questão, no caso do socialismo, né, os desafios do socialismo que se coloca diante do poder, do exercício do poder, como se enfrenta essas contradições. Por exemplo, a China, ela não tinha alternativa a não ser construir uma grande economia de mercado. Não tinha alternativa, orientada ao mercado, né? Mas sem abrir mão do planejamento. Agora, essa economia de mercado em que as empresas, aliás, essa economia planificada, orientada ao mercado, em que as suas empresas são orientadas ao mercado, né? Ela avançou numa rapidez tão grande que ela também se esgotou a ponto de se criar as condições para surgir uma outra forma histórica lá, que é uma economia baseada em projetos, que basicamente é a construção de grandes bens públicos. Desenvolvimento, né, de bem-estar social. Rodovia, infraestrutura. Exatamente isso. Então, por exemplo, a China ela leva ferrovias para o interior do país, ou metrôs para mais de 40 cidades, né? E isso com o governo, o Partido Comunista à frente do governo, bancando um déficit público de 500 bilhões de dólares. Não é? Então você não vê uma contabilidade da firma, ou seja, aquela contabilidade baseada na microeconomia, né? Operando como métrica para a expansão oeste da China, entendeu? Sabe? Ao contrário, você vê uma outra contabilidade, que é a contabilidade social. Né? Então, acho que esse é um ponto da contabilidade, né? Que eu falei aqui, que a tendência que a China enxerga, que eu percebo na China, é que a China emergiu na década de 90 um setor privado muito forte, uma série de desregulamentações na economia, que hoje nós enxergamos como equivocados, que gerou uma massa de milionários e bilionários, gera um fosso social muito grande, e hoje a China está diante de contradições, principalmente contradições relacionadas às disparidades sociais e regionais, que demandam do Partido Comunista lançar reformas estruturais para enfrentar essa questão. E aí não tem muita conversa, você vai ter que mexer nos esquemas de propriedade do país. Então, por exemplo, você pode ficar rico na China, você pode ter a sua empresa na China, desde que ela seja adequada aos objetivos do Estado Nacional, que por sua vez são os objetivos do partido. Né? E que o setor privado entregue para a sociedade aquilo que ela precisa. Por exemplo, bem-estar social. Então é isso que eu chamo do quê? Essa contabilidade da firma, a microeconomia,
ela acaba que sendo absorvida, porque isso é luta de classes, tá? Isso aí não é bonitinho, né? Até que mais de metade dos bilionários chineses fugiram do país em 5 anos. Jack Ma ficou caladinho. Teve que se adaptar. Ela vai sendo absorvida pela contabilidade social, né? Que é do Estado. Vai se transformando em uma única forma histórica de contabilidade, né? Uma única forma de contabilidade. A segunda, que eu vejo, é a fusão de uma economia planificada, que a gente fala muito do planejamento e mercado, não é isso? Sim. Eu acho que essa dicotomia já está desaparecendo na China. Acho que existe uma fusão dessas duas formas de mediação do processo de acumulação, surgindo uma outra forma como síntese que eu chamo de projetamento, que é a teoria inaugurada por Inácio Canjá do Brasil na década de 50, né? Que é nada mais é do que a planificação elevada a patamares que a inteligência humana nem alcançou. Eu, por exemplo, quero entender como que os chineses conseguiram colocar 200 milhões de pessoas nas cidades em 10 anos, sabe? Sem gerar favelização, sem gerar uma série de... Coordenar esse isso é um grau de inteligência humana sendo aplicado à realidade, que a gente não tem noção desse negócio. Elias, se você me permite, no bloco de China ainda, é a última pergunta do bloco China, pra gente, né, não tomar muito seu tempo, né? Primeiro, eu gostaria, quando você falou, né, isso que acontece na China é luta de classe também. Eu acho sensacional que é aquela visão do Lô Surdo, né, que no livro Luta de Classe dele ele deixa claro. E acho que é importante você falar isso, porque deixa claro que na China existe a classe burguesa, existe, mas ela não é classe burguesa para si, né? Ela não atua politicamente. Ela não tem como atuar politicamente, porque o partido corta as asas dela, né? Agora você estava falando dessa questão da economia de planejamento, né, de projetamento, na verdade. Isso. E aí tem uma pergunta aqui que eu queria perguntar para você. Como que a China está utilizando o Big Data como uma forma de superar essa questão das crises cíclicas do mercado? Por exemplo, eu vi um podcast teu, né, você falando sobre a diferença do planejamento da economia planificada soviética para a economia chinesa hoje em dia. E agora você está falando também dessa, não uma superação, mas uma tentativa, né, de superação que está acontecendo na China. Envolve essa utilização do Big Data? Envolve essa questão de saber de onde está vindo a demanda, onde tem mais oferta? Você pode explicar para a gente? Total, porque as minhas atuais hipóteses científicas sobre a China e sobre o socialismo, elas nascem justamente como busca de resposta ao quê? Ao fato de como a China conseguiu enfrentar a crise de 2007, 2008, né? A partir de um grande pacote fiscal, o governo cria X moeda para poder investir na economia e manter a demanda estável, né? Só que o seguinte que eu vi ali foi 580 bilhões de dólares, ou 600 bilhões de dólares de investimentos produtivos do Estado, só que é uma execução de inúmeros projetos. É algo incalculável, a quantidade de projetos que foram sendo executados. Isso me chamou muita atenção, porque isso coloca uma outra questão para mim, a questão da coordenação disso tudo aí, como ele colocou aqui. Isso também coloca uma outra questão que é filosófica, que é a inauguração de formas superiores de relação de ser humano e natureza. Né? Por que é planejamento econômico? O planejamento econômico ele é uma forma de regular as relações de ser humano e natureza. É uma regulação consciente das relações de ser humano e natureza. Então, quando isso acontece, surge um outro patamar, aí, meu amigo, as teorias que explicavam o momento anterior já não valem mais. Né? Nós temos que correr atrás de outros conceitos, categorias, etc, etc. Né? Então, o que acontece? Quando eu comecei a estudar essa questão, e aí eu fui lá parar no 11º plano quinquenal, em 2006, quando a China ela lança o desafio de construção do Sistema Nacional de Inovação Tecnológica. E dentro desse ecossistema de inovação tecnológica, envolve empresas públicas, não públicas, privadas, sistema financeiro, universidades, de pesquisa. Aparece o que ali? Aparecem inovações tecnológicas disruptivas, como Big Data, inteligência artificial, o computador quântico, enfim, isso tudo que vocês estão vendo aí na cara da gente, né? 5G. Então, o que acontece? O Partido Comunista ele absorve essas inovações, transmite ao Estado, que as transforma em capacidade de operação e planificação em outro patamar. Né? Então, por exemplo, o Big Data ela permite com que você tenha que o planner chinês ele entregue ao Estado, né, a matriz de sumo produto, que é aquela matriz que aqui os setores investem aqui com
deficiente de investimento, aqui o setor superinvestido. Então, o desafio do desenvolvimento acaba sendo como transferir recursos aqui para cá, né? E para isso tem que haver quais são as reformas institucionais para isso acontecer. Na União Soviética demorava 6 meses isso para ser. A China de 6 e 18 minutos. Você junta isso com o fato da economia da chinesa ser uma economia baseada na grande propriedade pública dos meios de produção, né? Você encontra aí a razão básica da China não sofrer crise sistêmica, da China ser um país que cresce. Hoje cresce 5%, mas é muito crescimento durante 40 anos seguidos. 8,5%, quase 20 anos. Ou seja, isso não é brincadeira, meu amigo, entendeu? Então, eu acredito que, para compreender isso, o desafio, a China... primeiro, nós temos que aceitar que aquilo ali é um desafio intelectual imenso, tá? E segundo, é perceber que, olha, com as teorias que estão aí, nós não compreendemos. Então, o materialismo histórico, ele nos entrega categorias e conceitos que nos capacita a enfrentar aquela realidade. É o que eu tenho tentado fazer ultimamente, né? Eu acho isso muito interessante, porque sempre que vai discutir economia e vai chocar a visão liberal com a economia planificada da União Soviética, em algum momento vem esse argumento da burocratização excessiva da União Soviética e como isso era danoso para o desenvolvimento daquela economia. Você teve um aumento de produção Claro. absurdo. Claro. Nenhum país é capaz de alcançar o que o socialismo alcançou em tão pouco tempo. Sim, e claro que isso é uma falácia, mas é interessante esse exemplo agora da China, isso que eu fiquei muito interessado, porque parece que a burocracia chinesa, ela já não tem esse problema. Você entendeu? Do atraso, que nem você acabou de comentar, do tempo que se leva para você fazer essa coordenação entre projetos, assim. A tecnologia, né? Voltando um pouco no que o camarada Elias falou, ainda só para finalizar o bloquinho, que eu ainda fiquei com uma provocação, né? Não tá nem na pauta. Assim, o camarada falou sobre a questão assim, da China manusear as armas do capitalismo com muito mais maestria, muitas vezes, do que os próprios capitalistas, né? E a questão do dólar sendo utilizado como uma arma de guerra. Sim. E aí a minha pergunta viria assim, faz um tempo, e eu parei de acompanhar, a questão do bloco do BRICS propor uma moeda própria. Então como que ficaria essa questão dessa discussão de você ter uma moeda para o bloco, sendo que o dólar tem essa força de arma de guerra? Eu não acredito nisso, né? Eu, pessoalmente, não acredito que hoje existam condições objetivas para surgir uma moeda alternativa ao dólar. Não acredito nisso. Eu acho que a gente vai ter que conviver com essa desgraça por um bom tempo ainda. O que existe são possibilidades que o bloco pode criar, meios alternativos de pagamento, sistemas locais de pagamento, a utilização de moeda local para transações, etc., que possa dirimir a influência do dólar sobre o mundo, né? Eu acho que esse é um ponto, não é? Agora, a nova moeda e tal, eu acho que é algo mais complexo. Exatamente. Bem muito mais complexo. Tem uma questão política fundamental, que é o poder militar americano, que isso aí é algo intransponível, e também tem essa questão, tem as tecnicalidades, isso daí que é uma discussão que não existe consenso sobre isso ainda, sobre as tecnicalidades sobre isso. Se né? a tecnicalidade lá vai ser melhor ou pior a gente mudar agora, imediatamente? Não é somente isso, o problema é de você achar uma unidade de conta, né? Sabe? Então? Porque moeda é unidade de conta. Qual que é a unidade de conta dessa nova moeda dos BRICS, sendo que a gente, qualquer operação que nós fazemos que envolva a construção de uma nova moeda, em algum momento aparece o dólar, por exemplo. Então. É uma desgraça, velho. É muito difícil, não é fácil. É um negócio complexo. Então acho que uma coisa é a vontade nossa e tal, Sim, outra coisa é a realidade, né? É um processo que vai ser um pouco lento e longo, se é que vai rolar. Né? Não, rolar vai, mano. Você acha que rola? Vai, rola. Nada é eterno, meu amigo. Tomara. É verdade. Vamos dando um pouquinho o tema agora, vamos pro próximo bloco, que é a esquerda, e eu queria te perguntar, Elias, existem alguns agrupamentos na esquerda que se reivindicam como verdadeiros revolucionários e fazem críticas a partidos reformistas. Como que você acredita que a gente, como um partido de esquerda, né, podemos dialogar com eles? O diálogo é a forma de conseguir mudar essa... Não sei se essa é a palavra, mas mudar a forma de vista deles, enfim. É porque, assim, só para complementar, é aquilo que a gente estava discutindo antes, da questão do messianismo, né? Me parece que certa parte da esquerda leu o Lossurdo, gostou,
mas não entendeu direito. Porque, por exemplo, tá lá no marxismo ocidental, fala que um dos erros da esquerda ocidental foi prometer o paraíso sem explicar o caminho árduo que é a construção do socialismo, né? E também não entender, por exemplo, que o processo revolucionário é complicado. Sim. Camaradas, eu acho que é foco, né? Ou seja, o meu foco particular não é esse pessoal. Uhum. Não é... Não vou citar o nome dos partidos. Não são Claro, agrupamentos aí Aham. de ultra-esquerda ou Sim. esquerda radical, sabe? Eu tenho muitos amigos nesse Sim. meio, pessoas que eu respeito, gente boa, gente honesta. O meu foco não é eles, Uhum. sabe? Sim. O meu foco é o neoliberalismo, é o bolsonarismo, Aham. Exatamente. sabe? Eu acredito que nós temos que fazer o exercício, porque é na prática que demonstra quem é revolucionário ou não. É na prática, É uma verdade. sabe? Será que, por exemplo, é revolucionário, por exemplo, essas correntes políticas que reivindicam a pureza da doutrina, colocarem Sim. como seus alvos os partidos comunistas que eles acham serem Faça uma reformistas, leitura, né? ou serem governistas? Aham. Eu acho que não. Eu acho que eles são contra-revolucionários, inclusive. É, Porque, por exemplo, o que é o exatamente. nosso inimigo principal hoje? Chama-se imperialismo norte-americano. Aham. Nós sabemos, por exemplo, que o governo Lula é um governo cheio de limites. Sim. Uhum. Sim. Cheio de limites. Não são poucos limites. E qual que é o sonho de consumo do Trump aqui na América do Sul? Oi? Tirar o Lula. Então, quando você se coloca enquanto oposição de esquerda ao governo Lula, ultra-revolucionário, quando você não tem... É legítimo, inclusive. Eu acho que é até legítimo. Eu sou oposição de esquerda, tal, não apoio esse governo, sou oposição, é legítimo. Aham. Mas saiba que pelo fato deles corresponderem a nenhum por cento da sociedade brasileira, sem Sim. interpretação nenhuma, Sim. a tendência é eles serem fagocitados pela extrema-direita. Eles não vão criar uma alternativa à extrema-direita no Brasil. Esse que é o grande ponto. Agora, Aham. a nossa questão do PCdoB, não é? É nós construirmos as nossas convicções, tá? É nós estudarmos a realidade, nós sermos radicalmente amplos e amplamente radicais, ou seja, nós temos que fazer amplas alianças. Aham. Comunista isolado e comunista morto. Não tem conversa. Não tem conversa. Sabe? Eu não quero viver eu não quero viver no Sim. gueto. Esse pessoal vive no gueto. Uhum. É o gueto do Twitter, é o gueto da universidade. Eu não quero isso pra mim. Sim. Eu tenho 34 anos de militância, Aham. sabe? Eu não quero isso pra mim. Agora, nós temos que nos vigiar. É estudar, é não ser dogmático, é nos Sim. vigiar, Sim. é também não ser direitista também. Não cair no pragmatismo, sabe? Mas é a prática que demonstra quem é e quem não é, entendeu? Sim. Aham. Então, só entrando nisso, porque ficou uma questão, eles não fazem um barulho, por exemplo, como você disse, vamos dizer dessa forma, não sei se me expressei da maneira certa, mas enquanto a esquerda, que cada vez vai perdendo mais espaço no cenário do Brasil, comparado à extrema-direita, pelo menos é a análise que eu tenho enquanto uma pessoa da juventude, enfim, Uhum. como que a esquerda, você acha que ele teria como dialogar com eles para que a gente pudesse ter uma esquerda que seja mais unificada? Óbvio que as diferenças são extremamente importantes, eu Sim. acho. Só que eu acho que a gente perde muito tempo, às vezes, discutindo coisas que não poderiam ir para frente, sabe? Eu não, aí é... Alguém quer falar? Não, é que eu li o que você ia falar. Vai, fala. Não, acho que... desculpa. Eu acho que é bom... Eu acho que a forma como nós temos que lidar com as pessoas é sermos cordiais. Exatamente. Ouve, Sim. eles podem nos xingar, não sei o quê. É não entrar é não deixá-los entrar na nossa mente. Aham. Exatamente. Sim. Nossa, será que eu sou menos revolucionário? Será que eles são foda Será mesmo? que eu tô me vendendo por esse É, esquema? exatamente. Uhum. É não deixar eles entrarem na nossa mente. Uhum. Sermos cordiais e tal. E foco, entendeu? Qual que é o foco do Foco, PCdoB aqui em Maringá? Isso que eu ia É ter um vereador. É ter um vereador aqui. Presidente. Porque Até isso eu ia falar, que eu fui candidato a vereador aqui. Né? Até o que eu tentei fazer foi o quê? Conversar, dialogar com a galera e tentar explicar para eles de uma forma que desse para ele. Até o bolsonarista mais raiz votou em mim. Aham. Entendeu? Aham. E, graças a Deus, alguns amigos bolsonaristas. Aham. Só que esse pessoal da esquerda, eu até tive discussão com alguns, não é? é normal. Porque eles diziam, para você ter uma ideia, o cara do Bolsonaro votou em mim, é um absurdo. Que é vários amigos, vários. E porque Maringá, não sei se você sabe, aqui é uma cidade ultra mega conservadora. Sei. Pra gente entrar aqui em Maringá, com ideias mais progressistas, Aham. é complicado.
Há uns 2, 3 anos atrás eu tinha medo de andar na rua com essa Não, camiseta tava bem aqui. radical, né? E aí, o que acontece? Esse pessoal de esquerda, ao invés de estar ajudando os mais radicais, infelizmente, Aham. eles até atrapalharam em algum momento ali. Uhum. Em alguns lugares que eu fosse, estava meio ruim. Aham. E Entendeu? acabou que você, apesar de tudo, com todo respeito aos camaradas do PT, conseguiu mais votos que muito cara do PT, É. né? Bastante. Mas eu confio nesse. Exatamente. nesse... Isso, desculpa. Não, imagina. Isso que eu ia falar. A via nossa é eleitoral, não é? Aham. Pra gente conseguir alguma coisa aqui. Tem Rapidamente. gente que vai falar da revolução, tem gente que vai colocar a revolução no jogo. Não, Não, cara, é o Depende seguinte. do projeto. Não, é o seguinte, pessoal, ser revolucionário hoje em um país, Uhum. nas atuais condições do Brasil, Reforma tributária. não, é fazer política, bicho. é isso que eu digo. O PCdoB tem uma característica, a partir da política, sabe? Né? Uhum. Porque as zonas de conforto dos comunistas, desculpa, pessoal, não vou falar aqui, não é o gueto, não é o Twitter, Aham. não, a zona de conforto dos comunistas é estar fazendo política 24 horas por dia. Uhum. E conversando com todo mundo. Exatamente. Uhum. Aqui em casa Até tem por- vários meninos Até aí, porque a gente não vai colocar na mesa, por exemplo, eu sou comunista. Eu não vou colocar na mesa meus princípios comunistas. Quando você não coloca na mesa os seus princípios, só discutir o que você quiser. Exatamente. Aham. O que não dá pra nós nos isolarmos, entendeu? Nós temos que Perfeito. conversar com Aham. todo mundo que queira nos ouvir. Aham. Exatamente. É por isso que essa questão da extrema esquerda, eu não tô nem preocupado com esse Isso. pessoal. Elias, Esse pessoal pra mim não existe. e você não acha também que essa galera tem uma lente quebrada ao analisar a história? Porque assim, não sei se você concorda, eu quero até ouvir o que você acha disso. Até hoje, exceto Cuba, todos os processos revolucionários que a gente teve exitoso saiu de uma situação de extremo caos. Era sobreviver, né? A gente partiu para o comunismo de guerra na Certo. Rússia, né? 1917. Depois teve a Guerra Civil Internacional contra a Rússia. Aham. Vietnã, uma questão Aham. também totalmente alarmante, né? Me parece que essa galera acha que tem as mesmas condições objetivas de um cenário de destruição no Brasil para fazer a revolução ali na esquina amanhã. Não tem. A gente tá, cara, de boa. Eu posso estar equivocado, o partido pode estar equivocado, mas a nossa tarefa hoje é sobreviver Uhum. enquanto uma corrente política centenária no Brasil. Uhum. Sabe? Não tem outra conversa. Não tem outra, sabe? É duro dizer isso. Eu queria estar no outro patamar da luta política. Aham. Eu queria estar numa ofensiva, mas nós não estamos. Aham. O governo Lula, por exemplo, qual que é o problema da galera, entendeu? É achar que o governo Lula é um governo que está aí para superar o neoliberalismo. O pessoal não é essa a tarefa do governo E Lula. ele nunca se colocou como revolucionário. Não, cara. nem isso, para superar o neoliberalismo mesmo não está aí. A frente foi muito ampla. Aham. E essa frente ampla foi para quê? Foi para garantir o mínimo de governabilidade, razoabilidade É. de funcionamento das instituições liberais burguesas no Brasil, porque até isso que os caras estão atacando, velho. É. E para nós, o PCdoB, é fundamental que essas instituições elas ainda funcionem, porque elas garantem a nossa sobrevivência. Aham. Quem achar que vai fazer revolução na clandestinidade, no mundo de hoje, Aham. em que, por exemplo, hoje nós aqui começamos a combinar aqui entre nós aqui, olha, vamos soltar uma bomba ali e tal, não sei o que, vamos fazer. Aham. Já não vai. Cara, meu amigo, daqui meia hora tá a polícia aqui, tá, sabe, não tem mais jeito, acabou essa farra, velho, acabou essa época, acabou. Aham. Acabou essa Uma época. posição objetiva extremada mesmo. Nós precisamos fazer política e acumular força. Acumular força, ganhar a sociedade. Eu acho que essa questão do estudo, por exemplo, não que ser partido de grupo de estudos, mas essa questão do estudo particularmente, ela é fundamental, porque disputar a hegemonia do campo de esquerda cultural é fundamental, porque a gente pode captar o voto de opinião, Sim. sabe? As pessoas esclarecidas da sociedade, que nem precisam ser comunistas ou socialistas, mas vem no PCdoB. Exato. Mas vem no PCdoB uma força política coerente, séria, Aham. sabe? Acho que esse é o nosso objetivo hoje, é juntar gente, Aham. Perfeito. entendeu? Só pra mencionar assim, só que eu acho que tem uma crítica que a esquerda que se opõe ao governo Lula hoje, e também não vou citar nome, acho que talvez vocês saibam, é a questão de uma certa hesitação do governo Lula em mobilizar pautas bastante populares, como o caso agora, né, da escala 6x1, ou também da questão da reforma do imposto de renda, você entendeu? Que eu acho que tá dentro desse argumento. Você entendeu? De que não, o trabalho agora é fazer política, é trazer as pessoas para a política.
entende? Um exemplo que eu acho legal, comentando assim a cruzada desses comunicadores políticos que estão aí andando pelos podcasts e caindo no gosto do povo, por mais que possa se reduzir, né, essa pode até chamar de nicho, mas é o exemplo assim, o caso lá dos camaradas que foram entre trotskistas, stalinistas, enfim, de todas as categorias, que foram conversar lá no podcast Três Irmãos, que, pô, aquele é um podcast relativamente grande e é de direita, você entendeu? Só que lá os caras encontrou um lugar pra eles. E eles encontraram o reconhecimento de quem era de direita. Então. Entendeu? Então acho que essa é uma crítica que vale a pena ser feita. Não como forma, tipo assim, aquele negócio do apoio crítico, né? Não de depreciar o governo aí, que é o, enfim, que tem lutado aí. Eu acho que pode criticar o governo, só que tem que entender que tem limites, por exemplo. É igual o Elias estava falando, né? No momento, quando a gente foi disputar a eleição junto com o PT, ninguém estava prometendo a superação do neoliberalismo. Estava prometendo a manutenção da democracia burguesa. Ninguém viu na TV o Lula prometendo que ia romper. Entendeu? É verdade. Cara, mas eu acho... Vamos lá. Eu acho que o governo tem que ser criticado, sim. Tá? Por exemplo, como que a gente coloca um presidente do Banco Central, por exemplo, que agora... aliás, ele é meu amigo particular, o Gabriel Galipo, né? E que hoje ele é obrigado a falar a linguagem que o mercado quer. É até mais radical que o mercado. Que demonstra que o Banco Central é capturado, né? Sim. Sabe? Então, o presidente Lula... ele se viu sozinho numa guerra contra o Banco Central e começou isolado e terminou isolado essa guerra, né? Eu acho que a crítica tem que ser a seguinte: como que a gente não tem uma visão de bloco com relação ao Banco Central capaz de enfrentar esse negócio ou incomodá-los? Com força. Sabe? Essa que é uma questão. A questão, por exemplo, da política mesmo, a capacidade do governo de fazer política está muito reduzida hoje. Porque o Lula não é mais o cara de 20 anos atrás. Não mesmo. E tem outra. Hoje a classe trabalhadora ela mudou de uma forma. Hoje ela não é mais, tem uma carteira assinada, ela é precarizada, ela não quer ser, ela quer ser Uber. Ela foi convencida, quer ser empreendedora, entendeu? Não cooptar, não é mais católica, é conservadora. E o PT e o Lula faziam política para uma espécie de classe trabalhadora que não existe mais. E como que você acha que a gente avança nesse sentido? Cara, você vê isso. Posso tentar embalar uma pergunta que é isso aí? É que o Elias, esses dias atrás, acho que 2 dias atrás, você fez um post assim lá no seu Instagram, né? Sempre observando lá, que eu achei muito interessante, que mudou pra mim a lente. E eu achei que é mais adequado, assim, né? Vou ler aqui a pergunta. Você comentou assim que, né, a grande dicotomia política brasileira não diz respeito a uma democracia versus fascismo, mas sim entre um fascismo entreguista e um projeto nacional, uma visão ampla de projeto nacional, né? Aí eu ia perguntar, né? Assim, qual papel você vê na esquerda frente a esse entreguismo? É esse caso só da política, só da conversa, ou tem algo a mais para ser feito? E qual caminho você apontaria no sentido de pautar o fomento desse projeto nacional? Não, eu acredito que o que vai diferenciar que a defesa do país, a defesa dos símbolos nacionais, a defesa de um país industrializado, um país com, enfim, um país potente em vários aspectos. Isso é a defesa vamos falar aqui em outros termos, né? A defesa da nacionalidade deve se tornar a razão, voltar a ser, né? A razão de existência da esquerda, sim. Porque o que o fascismo tem de característico no Brasil hoje? Ele é nacionalista. O fascismo, ele se apropriou dos símbolos nacionais, mas ele é entreguista, meu amigo. Ele é entreguista. Sempre foi, né? Você diz respeito, por exemplo, ao setor privado, assim, o processo de privatizações estatais. Cultural. Não, tudo. Eles são americanos. Eles querem morar em Miami. É o Tarcísio colocando um grande dia. Maga. Maga, entendeu? Make America Great Again, ou seja... Um brasileiro pedindo para os Estados Unidos ser grande novamente. E tem outro, o cara vai estar ali falando nosso aço, ou seja, e a esquerda não tem uma postura em relação a isso? Nós vamos combater em que campo? Eu acredito, assim, opinião particular, tá? Que nós temos que combinar, dentro de uma visão de projeto nacional, todas essas questões que eu chamo de pautas civilizatórias, questões civilizatórias, que é a questão de gênero, a questão racial,
a questão LGBTQIA+, não temos que observar a oposição entre esses polos. Ao contrário, o nosso projeto nacional, ele é projeto nacional e civilizatório. Uhum. É um projeto nacional que pensa o país como um país gigantesco, um país que vai jogar peso na manutenção da paz mundial, peso para a criação de um mundo multipolar, ao mesmo tempo que ele incorpora na sua essência essas questões da contemporaneidade. Eu acho que esse é o desafio da esquerda brasileira, né? Que ao não enfrentar essa questão e não incorporar, a esquerda passa a ter um problema subjetivo. Por que a esquerda luta mesmo, hein? O PCdoB luta pelo Brasil. Exatamente. O PCdoB luta por um projeto nacional de desenvolvimento. Perfeito. Nós temos clareza de que o caminho do Brasil ao socialismo é o projeto nacional. Como vai ser isso? Que vamos mostrar um movimento real. Né? Não existe uma receita de bolo. Né? Então, mas somos nós que pensamos desse jeito. E a esquerda em geral não pensa, tá? Existe a esquerda no Ocidente está muito perdida, né? E acho que nós temos que enfrentar essa questão, né? Isso aí, a gente vê assim, o nosso país, a gente às vezes esquece o peso que ele tem de ser um ponto de equilíbrio mundial. Com certeza. Das tensões do mundo. Né? Então, essa visão de nação, né, de nacionalidade, esse peso é importante a gente resgatar. Né? Porque é o nosso protagonismo no mundo. Não é entregar, é se colocar diante do mundo. Né, para mediar aí as tensões. E não pegar de um lado. Ou ficar para o outro. Eu faço essa pergunta até como professor, porque, por exemplo, entre os meus iguais, eu percebo que quando a gente vai olhar o problema da instituição da educação, eu costumo dizer que a gente acaba jogando, tipo assim, o balde com a água e com o bebê fora. Porque na crítica à administração, sei lá, que seja o governo ratinho que está no momento, você entendeu? Eu sinto que os professores acabam se desfazendo também da instituição da educação. Você entendeu? E eu vejo um problema nisso. Você entendeu? Eu vejo uma ausência de nacionalismo. Eu vejo uma abdicação da luta pela escola enquanto instituição. E o cara passa a lutar muito mais, tipo assim, pô, qual é o meu lugar aqui dentro da escola? Quando vai ter reajuste ou alguma coisa desse jeito, você entendeu? Ô, Lucas, você também tinha falado uma hora lá que você queria falar com o Elias, dessa questão do Brasil se colocar como um centro, igual o Dinei falou, sobre a Rota da Seda. Na verdade, era o fim dessa pergunta que é assim, essa ausência, né, a hesitação, né, da entrada do Brasil na composição da nova Rota da Seda, se é um sintoma dessa dicotomia entre fascismo entreguista Também é parte. E projeto nacional. Eu acho que é parte de um problema ideológico que o Brasil sofre, e isso atinge direita e esquerda, que é o problema da fragilidade ideológica, né? Nós não sabemos nós não sabemos, não temos uma ideologia nacional que nos ressignifique para dentro e para fora, sabe? A China tem um socialismo com características chinesas, os Estados Unidos tem o manifesto, a Alemanha a Fênix, o Brasil é o que mesmo, entendeu? Então acaba que o Brasil virando um pouco de uma... A esquerda também contribui muito com isso, fragmentação muito grande, né? Cada fragmenta, né? Quando, na verdade, nós precisamos construir pautas de totalidade, né? Sabe? Então, na medida que nós não conseguimos construir isso, não temos consenso sobre o projeto nacional, o papel do Brasil no mundo, nós acabamos perdendo oportunidades abertas pelo mundo, como essa coisa da nova Rota da Seda, né? Então, da iniciativa Citroën Rota, que envolve o quê? Envolveu fake news, que a China ia dominar o Brasil, de que o Brasil não pode... o perigo chinês. E você diria que isso também tem penetração dentro da própria esquerda, essa Total. resistência? Total. Sério? Total. Nós somos exceção, pô. Exato. Caralho, velho. Pois é. Tá respondido. Elias, a gente, com sua vinda aqui pra Maringá, a gente postou nas redes sociais que você viria e pedindo para algumas pessoas fazerem perguntas que tivessem para você. E daí uma delas me lembra um pouco do que você falou um tempo atrás sobre o Lula não ser mais quem ele era antigamente. E a pergunta é o seguinte: qual seria o caminho para a unificação da esquerda brasileira? Isso a gente já, discutiu né? um pouco antes. Mas se o Lula em 2026 ainda pode ser visto como esse papel de representante dela? Por enquanto, sim. Por enquanto não tem como, não. Amanhã não sei, mas hoje sim. Porque ainda nós não temos uma liderança do calibre do Lula. Ele pode ser aquele camisa 10 com 40 anos de idade, né? Sim. Mas é o camisa 10 do time, ele, entendeu? Sim. É um que sabe. Então, por enquanto, não tem outra alternativa. Sim. Sabe? Não tem como cogitar uma outra alternativa que não seja o Lula, né? Eu sei que tá caminhando pro final, né? Sim. Eu queria só fazer um pedido. Pra você falar com os maringaenses.
Olha lá, Maringá. A Maringá. esquerda existe aqui em Maringá. Maringá vai Né? se ferrar. Não. Maringá, a esquerda existe. Nós temos um projeto para Maringá, Aham. né? Porque o peso da sua fala é muito grande. Para nós aqui, enquanto esquerda. Não, obrigado. Não, eu acho o seguinte, que vocês vivem em condições muito adversas aqui, porque eu vivo Sim. no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ainda elegemos Eduardo Paes, que é um Sim. cara aliado nosso, que tem diálogo conosco. Aqui vocês nem isso têm aqui. Não. Aqui não tem mediação aqui, Não. entendeu? Eu acho que nesses momentos é que nossos princípios são testados, a nossa resiliência é testada. Tudo isso é testado, porque derrota é derrota, né? Sim. É muita derrota, entendeu? É muita derrota. É. Ô, Elias. Mas a nossa diferença é que quando a direita faz política no curto-prazismo, o que nos alimenta é o estratégico, né? O que nos alimenta é a longo prazo. Então tem uma esquerda aqui em Maringá, eu tô conhecendo aqui os camaradas do meu partido, do PCdoB, tem esquerda, e eu só vou dar uma sugestão para as pessoas aqui de Maringá, que quem pensa Maringá, o Paraná e o Brasil em outro patamar, em termos estratégicos, em termos gigantes, né? Em termos grandes, e orientado por uma política baseada na classe trabalhadora, o lugar de vocês é no PCdoB, Isso. Muito bem. sabe? Então, eu ratifico essa proposição aqui, entre no PCdoB, procure os camaradas do partido aqui e nos ajude a construir uma força política aqui de peso aqui na cidade, né? É. Ô, Elias, já encaminhando para o final, né? A gente Tá. tem 16 minutinhos aí. Falando do PCdoB, né? A gente tem um congresso agora, que vai vir aí, né? Quem tiver mais interesse depois pode perguntar, que a gente explica como que funciona essa questão política do PCdoB. Mas a gente tem um congresso que quem participa do partido sente que tem tudo para mudar algum dos rumos do partido. A gente tem uma crítica na base da militância, né, que nem sempre é acertada, mas existe, que por vezes o partido ele vai para um caminho muito eleitoral. Você que está lá no CC, né, conversa com as pessoas, você sente que esse é um debate que vem com força agora nesse congresso, ou acha que ainda não é o momento? Eu acho que tudo se debate em congresso do partido, sabe? A grande questão é que, infelizmente, o Brasil é um país que tem eleição a cada 2 anos. O PCdoB fez uma escolha, depois da Guerrilha do Araguaia, que a Guerrilha do Araguaia foi o auge dessa noção de que comunista isolado é comunista morto, Sim. né? Que é o que o João falava, olha, o lugar dos comunistas não é atuar na margem dos acontecimentos, nas margens, né? Exatamente. É no leito dos acontecimentos. Cara, o leito dos acontecimentos é fazer grande política, Uhum. né? Isso tem o bônus, ou seja, o PCdoB é um partido, apesar de pequeno, é respeitado, todas as forças políticas nos respeitam, nos olham com admiração, a maioria nos odeia, mas nos respeita, entendeu? Mas tem um ônus, né? O ônus é um pouco esse, né? Você, meu amigo, quando você abre a janela, vai entrar mosquito, vai entrar ar e vai entrar mosquito, É. né? Então, acho que essas críticas a uma visão eleitoreira, entendeu? Ela é justa. Eu também acho que acontece muito isso conosco. Mas, cara, é inescapável, entendeu? Faz parte do jogo. É inescapável. Agora, eu acredito que nós temos que ir nos modulando, entendeu? E acho que a tendência é essa, nós cada vez mais nos recuperarmos a capacidade do PCdoB em ser um partido que disputa a opinião da sociedade brasileira, né? E ao disputar a opinião da sociedade brasileira, ou seja, ter penetração na sociedade com grandes ideias, isso se transformar em ganhos eleitorais, né? Agora, o eleitoral não é o fim em si mesmo, isso é parte do acúmulo de forças, a constituição de um novo Projeto Nacional de Desenvolvimento, uma visão, uma estratégia socializante ao Brasil, sabe? Não é uma coisa que não um bicho papão, entendeu? Porque todo mundo fala que é contra, né? A outra esquerda, né? Mas se puder ter eleger vereadores, elegem, Exatamente. sabe? E Hoje o vamos- PCdoB, por exemplo, tem 9 deputados federais. Você sabe o que é ter 9 deputados federais no Brasil? Ah, não, claro. Isso é muito difícil, cara. Uhum. Porque eleição hoje no Brasil é voto censitário. Uhum. Falar que um cidadão vota é mentira, o voto no Brasil é censitário. É verdade. É E o verdade. PCdoB tem 9 deputados federais. É. Pode cair para 5, 6, mas vai manter um nível de representação. Isso não é pouca coisa. O PCdoB ele controla a segunda maior central sindical do Brasil, que é a CTB. Sabe? O PCdoB hegemoniza a UNE, UBS, ou seja, não é um partido que só é eleição também, não. A gente tem presença no movimento social. Né? Então, acho que nós temos muitos motivos para ter críticas ao partido, as críticas são justas, né? Tem que ser colocadas nos seus fóruns adequados, né?
Até porque o que nos diferencia dos outros é a nossa unidade de ação, né? Sabe? Mas temos muito mais motivos para comemorar do que para lamentar ou criticar, porque a vida não tá fácil para ninguém não, entendeu? É verdade isso. Você pode falar aí, Elias, um pouco sobre o seu novo livro que você está escrevendo, só para a gente estar aí, tem 13 minutos ainda, mas você encerrando daí. Fala sobre o seu livro e faz uma consideração final. Jabá. Faz jabá. Não, o Jabá é que vai sair, acho que em outubro, novembro, pela Boitempo, que é a continuação do China Socialismo no século XXI. Só que eu fico com outro coautor, porque o Alberto Gabrielli faleceu, infelizmente. O outro coautor é o Roland Bohr, que é um professor australiano da Universidade de Pequim, do Instituto de Marxismo da Universidade de Pequim. E ele foi escrito em 16 finais de semana na China, enquanto eu morava lá, quando eu trabalhava no Banco dos BRICS. E além, foi escrito também substanciado por muitas viagens que fiz pelo interior do país. Eu reconheci a China inteira de novo, que eu tinha feito essa viagem em 2004, 2008 e 2009. Eu fiz agora também. Então eu visitei muita fábrica, muito instituto, aldeia camponesa, fui pro interior do país, ou seja, fiz muita coisa na China, né? Então, esse livro, ele sobe uns 2 ou 3 degraus em relação ao outro, no nível de compreensão tanto da China quanto da teoria para o socialismo. Então, eu até pergunto isso, porque no primeiro livro ali você fez uma leitura geral de como foi estruturado, né? Como a China criou o caminho para o socialismo dela hoje, né? Agora tá aprofundando. Você falou sobre as TVEs, né? As Town and Village Shipping Enterprise, as Encom, falou sobre a questão daquele grupo estratégico de empresas estatais. Os conglomerados. Agora você vai focar no que nesse livro? No socialismo. Na própria criação. Tudo isso continua sendo abordado. Tudo isso. Agora, qual que é a diferença? Uma outra diferença desse livro. Porque nós recebemos muitas queixas justas, que é um livro muito abstrato, muita teoria, difícil. As pessoas não conseguiam ler, porque é verdade isso. A parte da neuroeconomia ficou mas puxado. Esse livro, o próximo está muito mais didático, está mais gostoso de ler e tal, e tão profundo quanto o outro, inclusive. Entendeu? Porque isso é uma arte, a gente não acerta sempre. Eu sou um cara cheio de limitações intelectuais, etc, né? Imagino. Mas enfim, pessoal, quero muito agradecer a presença de vocês. Aliás, a presença não, né? O convite de vocês. Eu quero me reconvidar a vir aqui nesse podcast. Tomara, e é isso. A gente quer agradecer a você, Elias, por ter aceitado o convite, ter vindo aqui a convite do Caeco, né? Mas ter concordado em participar do nosso podcast. Claro, pô. E se você puder estar vindo outra vez, a gente vai ficar muito feliz. Com certeza. Foi isso hoje, Fazer uma gente. participação na próxima. Com certeza, valeu.